Oi, gente, tudo bem com vocês? Pão para iniciantes, sem batedeira, sem sovar, sem ovos, sem leite e sem manteiga. E o mais importante de tudo, muito fofinho, muito saboroso e fácil de fazer, né? Olha que delícia! Essa receita vai render 3 pães muito gostosos. Vocês também poderão fazer em formato de pãozinho de hambúrguer, pãozinho de cachorro-quente ou ainda usar essa massa para fazer enroladinho de salsicha, daqueles tipo cachorrinho de forno que vai ficar perfeito. Agora eu vou te mostrar como é essa massa por dentro. Gente, é muito saborosa, combina tanto com geleia, quanto com presunto, com queijo, com requeijão. Dá para fazer recheado, pode ser com recheio doce ou salgado, com Nutella, com doce de leite, com calabresa, porque ele tem um sabor neutro, porque ele leva tanto açúcar quanto sal, mas não puxa nem para o sal e nem para o açúcar, sabe? Então fica aquele sabor que aceita qualquer tipo de acompanhamento. E olha a fofura que fica. Dá para acreditar que não precisou sovar? Não precisou, gente. Vocês vão ver o preparo todinho. Não precisa de batedeira, sovadeira, nada. Tudo feito na bacia, que eu tenho certeza que você tem na sua casa uma bacia, né? Então, gostou dessa dica? Vem preparar comigo. Eu vou te mostrar agora os ingredientes que vão nessa massa. Já deixei tudo separadinho aqui. A farinha, eu utilizei a farinha de trigo Veneranda, que é uma marca que eu confio bastante. O fermento Flashman, tem aqui as quantidades, ó, aqui tá o fermento. Óleo, né? Eu utilizei óleo de soja. Aqui a água levemente morna. O açúcar, usei açúcar refinado, mas podem usar o açúcar da sua preferência. E o sal, gente, uma colherinha de chá de sal, mas também é a gosto, tá? Começo colocando aqui na tigela o fermento, que é uma colher de sopa do fermento ou um envelope completinho. Em seguida, eu vou juntar aqui a água e o açúcar, tá? Aqui tá o açúcar, ó. Já tá tudo medidinho, 3 colheres de sopa, mas se quiser pode colocar um pouquinho mais, tá? É a gosto. E a água é água em temperatura de banho de bebê. É levemente morninha, gente. Não coloquem água quente para não matar o fermento. E se tiver muito calor na sua cidade, pode colocar em temperatura ambiente, tá? Só não coloque água gelada para não dificultar o crescimento da massa, né? Então, agora eu vou misturar muito bem esses ingredientes com o fouet, até que fique tudo bem misturadinho. Eu levei mais ou menos 1 minutinho misturando, tá? E quando estava tudo misturado, juntei o óleo. Aí misturei novamente, o óleo dá maciez à massa, é muito importante. E a farinha de trigo aos poucos, sendo que eu ainda não coloquei o sal, tá? Porque o sal pode atrapalhar o crescimento do fermento. Então, eu só vou colocar ele quando a massa já estiver mais estável, assim, ó. Parei de usar o fouet, a massa já tá firmezinha, eu coloco o sal. E agora, vou dar o ponto com mais farinha de trigo. Aqui eu utilizei exatamente 700 gramas de farinha, tá? A massa fica bem mole, como estão vendo aqui, não é aquela massa que dá para sovar na mão, tanto que ela não é de sovar. E eu vou misturar aqui com a mão até mais ou menos uns 5 minutinhos dentro da própria tigela mesmo, gente. Olha como estão vendo aqui, ó. Vou puxando a massa das laterais e levando para o meio. É isso aqui, não precisa colocar na bancada, fazer sujeira, nada. Quando eu sentir que essa massa tá bem unida, já tá formando, né, uma massa pegajosa, com um pouco de bolha, eu paro
E aí deixo nessa própria tigela aqui para crescer. Já tá bem homogênea, como estão vendo, ó. Eu percebi que tá tudo bem unido, não tem grumo de farinha, não tem nada, ela já tá bem grudentinha. Agora eu vou deixar crescer por 40 minutinhos. Aqui eu utilizei filme plástico, mas pode colocar um guardanapo que não tem problema nenhum. Deixo aqui crescendo 40 minutos, tá? Eu deixei 40, mas pode ser que vocês deixem menos, dependendo aí do calor, né? E aí, olha como tava essa massa, que coisa mais linda, gente. Cresceu muito em 40 minutos e ela ficou toda aerada. E é nesse ponto aqui que a gente vai começar a modelar os pães. Eu vou colocar na bancada, ó, para que ela baixe, né? A gente vai tirar o ar dessa massa, como estão vendo aqui. Não precisa sovar, tá? Eu só vou colocar agora um pouquinho de farinha de trigo por cima para ela não grudar na minha mão. Vou dividir em 3 partes mais ou menos iguais e cada parte vou achatar com a mão, não precisa nem rolo, ó. No formato que eu quero fazer o pão, achato bem e enrolo estilo rocambole e tá pronto o pãozinho. É muito fácil. Se for para colocar recheio, coloquem agora, ó. Recheio da sua preferência, eu não vou colocar recheio nenhum, e já direto na forma untada, ó. Então, fiz a mesma coisa com os 3 pedaços, aqui vocês vão fazer do tamanho que quiserem, pode até fazer um pão só grandão, e aí posicionar ali na assadeira, eu untei com óleo, tá? E deixar crescer. O tempo de crescimento aqui, eu deixei mais 40 minutinhos. Mas aí, se tiver frio, deixe em 1 hora, se tiver mais calor, deixe em menos tempo. Agora sim, eu tapei com um pano e 40 minutos depois ele tava lindo, gente. Olha isso aqui, tá? Vai passar os minutinhos e aí é surpreendente. Olha o tamanho que eles ficaram. Não vou pincelar com nada, apenas vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo para dar aquele aspecto de pão de sítio, sabe aquele pão antigo da vovó? Pois então, vou contar para vocês uma curiosidade. Logo que eu casei, nós fazíamos esse pão para vender, porque era um pão de fácil aceitação, já que não ia leite, não ia ovo, não fazia mal para quase ninguém. Agora tem essa história de glúten, né? Mas antigamente a gente nem sabia o que era isso. E tá pronto aqui, gente. 30 minutos a 180 graus, forno pré-aquecido. O nosso pãozinho tá pronto para ser consumido. Fica delicioso. Se fizer para vender, e eu peço a gentileza que vocês deixem um like, inscrevam-se no canal. Beijos e até o próximo vídeo.